Aleluia. Eu quero que você em casa pegue a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos que durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Glória seja dada ao nome do Senhor. O profeta Isaías, lá no capítulo de número 21, versículo 11, ele faz uma pergunta que nos inquieta, e a pergunta é: guarda, a que horas estamos da noite? Será que horas? Você já parou para pensar, para imaginar que horas nós estamos da noite? É interessante que no ano de 1947 foi criado um relógio chamado o relógio do juízo final. Esse relógio ele foi criado por vários cientistas, estudiosos que desenvolveram várias armas atômicas no período aí da Segunda Guerra Mundial. E após isso eles juntaram e criaram esse relógio, marcando o tempo em que nós estamos. E agora o ano de 2018, o ano de 2019, dizem esses cientistas que nós estamos a 2 minutos para o fim de tudo. Isso são os cientistas que estão dizendo, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos perceber que nós estamos próximo do fim de todas as coisas. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo de número 7, ele diz: pois o fim de todas as coisas está próximo. A palavra de Jesus, ele diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 20: eu em breve voltarei. Então, meus irmãos, nós estamos estamos próximos da vinda do Senhor. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, não sabemos quando Ele vai voltar, mas a grande verdade é que Ele está prestes a voltar. Não sabemos o momento, por isso temos que estarmos alertas. Romanos capítulo 13, versículo de número 11, vai dizer: você sabe que é tarde, o
tempo está se esgotando. Acorde, pois a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos pela primeira vez. Então nós estamos, irmãos, próximo desse tempo que vai ser o tempo da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja do Senhor. E por esta razão nós precisamos estarmos prontos, estarmos preparados para esse tempo. E o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos essa noite, da primeira carta à igreja de Tessalônica, ele está escrevendo aqueles irmãos e ele está dizendo: olha, eu quero trazer algumas coisas para você, coisas essas que vocês já sabem, que não há necessidade de escrever novamente. O versículo 1 ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados. Esta era a consciência do apóstolo Paulo. Meus irmãos, nós precisamos estarmos conscientes da volta de Jesus, da vinda do Senhor Jesus. E Paulo, nesse texto, ele vai nos lembrar algumas coisas que nós já sabemos e que precisamos relembrar sobre essa questão do fim dos tempos. A primeira verdade que o apóstolo ele apresenta nesse texto é que nós conhecemos a destruição que se aproxima. Veja aí versículo 1 ao versículo de número 3. A partir do versículo 2 ele diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá a repentina destruição. Então veja bem que Paulo, nesse texto, ele vai falar sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma expressão que nós encontramos no Antigo Testamento, e essa expressão, ela vai descrever, ela vai apresentar um momento em que Deus, ele interrompe repentinamente o fluxo normal da vida e ele invade o tempo, ele invade o espaço. Os profetas vai usar o dia do Senhor para descrever o julgamento de Deus sobre as nações pagãs, sobre aqueles que haviam rejeitado a revelação profética de Deus, sobre aqueles que haviam rejeitado a palavra do Senhor. E nós vamos perceber ao longo do Antigo Testamento e ao longo do Novo Testamento que o Senhor, ele vai sempre estar se referindo, as Escrituras sempre vai estar se referindo a este dia, o dia do Senhor. Nós não sabemos, almejamos, aguardamos ansiosamente, mas nós não sabemos quando será esse dia. O texto bíblico vai dizer: porque vós mesmos estáis inteirados com precisão, que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. E o texto bíblico, ele nos mostra esse dia do Senhor, que primeiro esse dia do Senhor, ele vem de repente, ele vem como ladrão na noite. O ladrão normalmente ele não avisa quando ele vai arrombar uma casa, quando ele vai roubar um lugar. Por isso que quando nós saímos de casa, fechamos bem a nossa casa, trancamos as portas, porque nós não sabemos quando o ladrão vem. Ele vem de repente, sem que o percebamos, sem que o imaginamos. É no momento que você não imagina, que você não pensa. Assim está dizendo a palavra do Senhor, assim será o dia do Senhor, quando você não pensar, quando o mundo não imaginar, quando o mundo não estiver preocupado, nem imaginando sobre a vinda do Senhor, sobre a volta do Senhor Jesus. Nesse dia será de repente, ele virá para buscar a sua igreja. O texto vai dizer que esse dia do Senhor,
Ele será também, além de apontar para o arrebatamento da igreja, para a vinda do Senhor, que será de repente, será um período de grande dor, será um período de grande sofrimento. O livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6 em diante, vai descrever estes vastos julgamentos que acontecerão durante esse período chamado Dia do Senhor. Você vai perceber no livro do Apocalipse ali os selos que são quebrados, você vai perceber as trombetas que tocarão, você vai perceber as taças dos julgamentos de Deus que serão derramados sobre esta terra. Todos esses terríveis eventos, eles ocorrerão aí durante o período sombrio da grande tribulação. Então nós percebemos que o mundo, ele caminha para uma destruição. O mundo, ele caminha em uma rota de colisão com o juízo de Deus, com a vinda do grande dia do Senhor. E o texto bíblico diz que não haverá escapatória. Ninguém poderá escapar desse dia, ninguém poderá fugir desse dia que está para chegar. Quando a ira do Senhor ela for derramada sobre a terra, não haverá lugar para se esconder. O apóstolo, ele compara esses dias a uma mulher em um processo de parto. Ele compara esses dias àquelas dores que se aproximam quando o filho está prestes a nascer. E nós sabemos, meus irmãos, que nós estamos vivendo aí essas dores de parto. Tudo isso nos mostra, tudo isso nos apresenta. É Deus bradando, é Deus falando, é Deus dizendo que nós estamos próximos, que nós estamos perto da sua vinda, que é o grande dia, o dia em que a trombeta de Deus soará, o dia em que Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja. O grande dia está se aproximando. E Paulo diz para aqueles crentes ali em Tessalônica: olha, vocês conhecem o que está diante de vocês, o juízo de Deus se aproxima, mas para a igreja do Senhor, o que nós aguardamos é a esperança, chamada de bendita esperança, a vinda do nosso Deus, a vinda do nosso Salvador. Então a primeira verdade desse texto é que nós conhecemos que há um juízo que há de vir sobre este mundo, sobre esta sociedade. A segunda verdade que ele nos mostra, que nós conhecemos, é que ele diz que nós conhecemos a nossa identidade. Ele sabe, ele diz: vocês sabem quem vocês são. Olha o versículo 4 e o versículo 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Você vai perceber que nas escrituras sagradas, luz e escuridão sempre vai simbolizar, vamos dizer, as duas grandes divisões da raça humana. Vai representar os que são perdidos, vai representar os que são salvos. De um lado nós temos a escuridão, do outro lado nós temos a luz de Deus. E o apóstolo, ele vai dizer que nós, o povo de Deus, nós não pertencemos às trevas, nós pertencemos à luz, nós não somos da noite, nós somos do dia. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, porque aqueles que estão em trevas, aqueles que não fazem parte do
povo de Deus, esse dia vai os apanhar de surpresa. O dia do Senhor virá repentinamente. A vinda do Senhor o pegará despreparados, porque eles estão nas trevas e não na luz. Como povo de Deus, como igreja de Deus, nós somos luz neste mundo. Nós não pertencemos mais às trevas. Antes, diz a Bíblia Sagrada, que nós éramos trevas. Antes nós estávamos perdidos. Antes estávamos longe de Deus, distante de Deus, nas trevas. Mas agora, diz a palavra, que a luz de Deus brilhou em nossa vida. A luz de Deus brilhou na sua vida e as trevas foram dissipadas, e aquilo que separava você de Deus foi dissipado, e agora você não anda mais, você não vive mais nas trevas, porque você é filho da luz, diz a palavra do Senhor. Que esperança gloriosa, que coisa extraordinária, que esperança nós temos em nosso coração, irmãos, porque nós, eu e você, não pertencemos mais às trevas. E se não pertencemos mais às trevas, se nós sabemos quem nós somos, se nós somos luz em Deus, nós devemos agora, diz a palavra, andar como filhos da luz, andar como filhos do dia e não como filhos da noite. Ele vai dizer: olha, não vamos agora viver como filho das trevas, porque você não é mais trevas, você tem uma identidade. A sua identidade é da luz de Deus. Jesus, que é a luz do mundo, chegou na sua vida, chegou na sua história. Irmãos, e a palavra de Deus é clara. Naquele grande dia, quando Jesus voltar, quando os filhos da noite, quando os filhos das trevas, eles serão pegos de surpresa, diz a palavra que naquele dia será manifesto, será revelado a grande diferença entre os que servem e aqueles que não servem, entre os que andam com Deus e aqueles que rejeitaram Deus, entre aqueles que vivem comprometidos com Deus e aqueles que vivem um descompromisso total da palavra do Senhor. O profeta Malaquias, no capítulo de número 3 e o versículo de número 18, ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Outra vez vereis, ele vai dizer, porque uma vez já foi evidenciado uma diferença, e agora mais outra vez haverá essa diferença entre aquele que serve e aquele que não servem ao Senhor. Nós vivemos neste mundo, e é muito interessante que a palavra do Senhor, principalmente naquela parábola que Jesus conta sobre o joio, e ele vai dizer ali, em um texto bíblico, em Mateus capítulo de número 13, quando as pessoas chegam e dizem: olha, vamos arrancar agora o joio, e ele diz: olha, deixem que crescem juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. E lá no capítulo 13, versículo 40 ao versículo 43, o texto vai dizer: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar, tudo que é treva, tudo aquilo que não é luz, todos aqueles que andam como filho das trevas, todos aqueles que são da noite, eles serão arrancados, porque eles praticam o mal. E diz a palavra de Deus que eles serão lançados em uma fornalha de fogo ardente. Mas os justos, eles brilharão como o sol no reino de Deus
Por quê? Porque eles já foram luz, eles já foram luz. Então essa é a palavra de Deus, é o que as Escrituras Sagradas nos diz, que nós sabemos quem nós somos o povo de Deus, e nós somos luz neste mundo. Então veja que Paulo, ele está dizendo, olha, que nós conhecemos a destruição que se aproxima, conhecemos a nossa identidade. E dos versículos 6 ao versículo 8, ele vai dizer que também nós sabemos do nosso dever. Você sabe como você deve se comportar, você sabe como você deve agir. Você que é um crente em Jesus, você que entregou sua vida para Jesus, você que vive para Deus, nós não teremos desculpas diante de Deus de dizer, olha, eu não sabia que eu tinha que fazer isso, eu não sabia que eu tinha que viver dessa maneira, porque Paulo diz que nós sabemos o nosso dever, que nós sabemos como nos comportar, que nós sabemos como andar. A partir do versículo 6 ele vai dizer, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite, mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então veja que ele diz, não durmamos como os demais. Essa expressão dormir aqui nesse texto, ela não tem o sentido natural da pessoa descansar, nem aquele sentido metafórico que nós olhamos na Bíblia, que é quando Jesus vai dizer, olha, falando sobre Lázaro, ele diz, olha, Lázaro está dormindo, porque dormir de uma maneira metafórica pode se referir à morte, mas o sentido aqui de dormir é viver como se nunca houvesse de vir o dia do juízo. Viver como se nós não tivéssemos caminhando para a eternidade. Viver uma vida de relaxamento espiritual, de relaxamento moral. Dormir aqui nesse texto é você viver de qualquer maneira, sem levar em consideração a palavra de Deus, sem levar em consideração os princípios do Senhor, sem levar em consideração aquilo que o Senhor falou. Dormir aqui nesse texto é o mesmo que se refere àquelas 5 virgens loucas, que diz a palavra lá em Mateus capítulo 25, que elas não se prepararam, que elas não colocaram azeite na sua botija, na sua vasilha. Elas viveram de maneira, vamos dizer, relaxada, elas não se preocuparam. Por essa razão, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, não durmamos, não esteja, vamos dizer, dormindo. E para isso, o que ele vai dizer? Se nós não vamos dormir, o que nós vamos fazer? Ele vai dizer, vigiemos. Não é para você dormir, não durmamos como os demais. Então veja bem que tem uns que estão dormindo espiritualmente, tem uns que estão relaxados espiritualmente, e ele diz, olha, não durmamos como os demais. Pelo contrário, o que nós temos que fazer como povo de Deus, como igreja de Deus? Ele diz, vigiemos. Vigiemos. Você não deve dormir, mas você deve vigiar. E essa palavra usada aqui para vigiar é fazer um esforço para você permanecer acordado. Fazer um esforço para você estar alerta. É o retrato do atalaia, que ele deve permanecer desperto, para que ele não seja surpreendido com a aproximação do inimigo. Então nós temos que ser como aquele atalaia. Nós estamos acordados, nós estamos vigiando,
todo momento, a todo instante, a todo momento da nossa vida, da nossa caminhada, nós precisamos estar vigiando. Nós não podemos dormir, porque tem muitos que na sua caminhada, na sua jornada, eles estão dormindo espiritualmente, estão pensando, desde que eu fui para a igreja, desde que eu sou crente, que eu já ouvi falar da vinda de Jesus, e até agora não veio, nada aconteceu. Mas veja o que Mateus capítulo 24, versículo 48 em diante, diz a palavra do Senhor: mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarda em virar, o meu Senhor vai demorar para vir, o meu Senhor vai demorar muito tempo para vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo, veja bem, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e na hora em que ele não sabe. Na hora em que ele não sabe. Por quê? Por que que ele não espera? Por que que ele não sabe? Porque ele não está vigiando. Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então a primeira coisa que o apóstolo lhe fala é que nós não podemos dormir. Não durma. Não esteja dormindo em um torpor espiritual, mas esteja vigiando. Aí depois ele vai dizer: vigiemos e sejamos sóbrios. Ser sóbrio aqui é o autocontrole. É a ideia de você ter um controle, de você estar em perfeito juízo. Porque a pessoa que depois ele vai usar um termo mais adiante para a pessoa que está embriagada. A pessoa que está embriagada, ela perdeu o controle, ela perdeu o domínio de si mesmo, ela não tem mais sobriedade. E aqui o apóstolo, ele está dizendo: olha, você precisa estar em juízo, em um sã juízo perfeito. Você não pode estar embriagado por este mundo, embriagado pelas coisas desse mundo, pelo pecado deste mundo. Você tem que estar sóbrio, você precisa estar pronto, você precisa estar em alerta. Mas é o que a palavra, é o que a mensagem do Senhor diz para nós. Nós sabemos como nós devemos viver como cristãos. Temos que estar vigiando, temos que estar prontos, temos que estar preparados para este dia, preparados para este momento da vinda do Senhor, para este momento do arrebatamento da igreja. Ele vai dizer que nós temos que nos revestir da couraça da fé e do amor, tomar o capacete da esperança, a esperança da volta de Jesus, a esperança do arrebatamento da igreja. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, como povo de Deus, como igreja de Deus, nós precisamos estarmos prontos. Então desse versículo 6 ao versículo 7, até o versículo 8, é como Paulo, ele estivesse dizendo: olha, esteja acordado, não durma, limpe-se, não viva embriagado, mas revista-se com a armadura, com a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Então veja bem que Paulo, ele está nos ensinando que nós conhecemos a destruição que se aproxima, que nós conhecemos a nossa identidade, que você sabe quem você é, que você é filho da luz, que você é filho de Deus, que você não é filho das trevas, que você não é filho da noite. Agora você deve andar, se comportar como filho da luz,
porque você sabe qual é, nós conhecemos o nosso dever. Não vamos dormir, vamos vigiar, vamos estar sóbrios. E por último, Paulo vai dizer que além de tudo isso, nós conhecemos o nosso destino. Qual é o seu destino? Qual é o destino da igreja? Irmãos, quantas pessoas que elas estão perdidas nesse mundo, que elas estão perdidas sem direção. Você percebe o desespero dessas pessoas, que elas pensam que a vida se resume apenas aqui, se resume apenas a essa existência, apenas a esse tempo que nós vivemos, esse breve tempo que nós vivemos aqui na terra. E que nós não podemos pensar sobre nada além dessa matéria, que nós não podemos pensar em nada além dessa existência. Foi o que eu ouvi, o que eu li de uma pessoa essa semana, conversando pelas redes sociais, em um diálogo com uma pessoa. Ela dizia: olha, nós não podemos pensar, nós não podemos projetar nada além dessa existência terrena aqui. Nós não podemos pensar em eternidade, é apenas um conceito, é apenas uma ideia. Era como se ele estivesse dizendo: olha, a nossa vida se resume aqui. E nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que existe um futuro para a igreja. Nós sabemos que existe um destino para cada ser humano que pisou aqui nessa terra. Existe um futuro para cada um, existe um destino para cada um. E do versículo 9 ao versículo 11, o apóstolo Paulo ele vai dizer: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Irmãos, a igreja tem um destino, a igreja tem um fim designado. Um fim designado por Deus. Todos nós planejamos, fazemos projetos, fazemos planos, projetamos para um ano, para um mês, para 2 meses, para 2 anos, 5 anos. Temos projetos a curto, a médio e a longo prazo. Mas, meus irmãos, os nossos projetos, os nossos planos, eles podem falhar. Os nossos planos, eles podem não funcionar, mas aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus determinou na sua soberania santa, divina e sábia, isto acontecerá. Isso acontecerá. E Paulo vai dizer que Deus destinou a igreja. A igreja, o povo de Deus, tem um destino. E o destino do povo de Deus não é a destruição. O destino do povo de Deus não é a ira. O destino do povo de Deus não é se encontrar com o julgamento terrível e severo de Deus, que vai se abater sobre este mundo, que está prestes a vir sobre esta sociedade. O destino da igreja, o futuro da igreja é se encontrar com o Senhor. O futuro da igreja é se encontrar com Jesus. O futuro da igreja é viver na eternidade com Deus e para sempre. Você não foi destinado para a ira. Por esta razão, todo ser humano precisa entregar a sua vida para Jesus. Precisa se converter de verdade. Porque todo ser humano que vem a essa terra, que vem
a esta existência, ele já vem debaixo da ira de Deus, porque ele é um pecador, ele é rebelde contra a palavra de Deus. Mas a partir do momento que ele entrega a sua vida para Jesus, que ele entrega o seu coração para Deus, que ele se volta, que ele ouve a palavra, que ele é tocado pela palavra, que ele é tocado pelo evangelho de Jesus Cristo, que a sua vida é transformada, que a sua vida é mudada. A partir desse momento, diz a palavra, que ele deixa de ser um filho da ira. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Irmãos, esta é a realidade do mundo, esta é a realidade da nossa sociedade, esta é a realidade do mundo em que nós vivemos. Se o homem não se converter dos seus maus caminhos, se ele não se voltar para Deus, se ele não se arrepender dos seus pecados, veja o que diz João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então veja bem o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você que entregou sua vida para Jesus. Nós saímos debaixo da ira de Deus, e agora nós somos destinados não para a ira, nós somos destinados agora, o destino da igreja agora, o destino do povo de Deus é a salvação em Jesus. Que visão, vamos dizer, angustiante, desesperadora é esta de alguém que está caminhando para se encontrar com o juízo de Deus, com a ira de Deus, com a justiça de Deus. Por isso, ainda há tempo de você se arrepender, ainda há tempo de você mudar de vida. Deus sabe de onde você veio, Deus sabe aonde você está agora, e Deus sabe para onde você está caminhando. Se você não se arrependeu, não buscou a Jesus de todo o seu coração, se você não entregou sua vida para Ele, você ainda tem tempo de correr para Ele, e você caminhar em direção à salvação de Deus, ao projeto de Deus, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, a libertação completa. Por quê? Por que nós caminhamos para a salvação? Porque Jesus já morreu por mim e por você. Ele já morreu no meu lugar. Ele já levou o meu e o seu pecado, a minha e a sua vergonha. E hoje Ele pode nos dar a salvação completa em Cristo Jesus. Então, o meu destino, o seu destino é o céu, é a eternidade. E a sua identidade, ela determina o seu destino. Então pense bem nesta noite, qual é o seu caminho? Como você está vivendo? Você está pronto para encontrar com o Senhor? Você está preparado para a vinda do Senhor? Porque diz a palavra que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então nessa noite eu quero encerrar essa palavra convidando você a entregar a sua vida, convidando você a entregar o seu coração para o Senhor Jesus, a viver para Ele. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você na sua casa
aí no seu lar, você ore comigo essa noite. Nós não encerramos o nosso culto ainda. Fique conectado conosco até o final do nosso culto. Feche os seus olhos aí. Nós não sabemos o dia e nós não sabemos a hora, mas Ele voltará como ladrão na noite. Ele vem para buscar a sua igreja. Você está preparado? Você está preparado para a vinda do Senhor? Você está pronto para se encontrar com o Senhor nos ares? Oh, entregue a sua vida a Ele. Não sabemos o dia e nem a hora. Ele virá como ladrão na noite, quando você menos imaginar, quando você menos esperar. De repente, num piscar de olhos, Jesus virá para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para buscar o seu povo redimido, comprado e lavado no sangue do Cordeiro. Entregue a sua vida para Ele. Entregue o seu coração para Ele essa noite. Se renda a Ele. Se renda diante dEle. Oh Espírito Santo. Oh Deus, continue crendo. Continue na presença de Deus. Continue odiando as obras das trevas. Continue vigiando. Continue acordado. Revista-se da armadura da luz. Revista-se de Jesus. Leve a sério a sua fé, seu compromisso com Deus, com a palavra de Deus. Se renove a cada dia. Se renove a cada manhã. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, diante de Ti cada vida, meu Deus, esta noite, que recebeu a Tua palavra, que ouviu a Tua palavra, Senhor. Que estejamos prontos para a Tua vinda, preparados, meu Deus. Queremos ser luz de Deus neste mundo. Queremos andar na Tua presença. Queremos vigiar. Queremos estar acordados. Queremos viver Tua palavra. Queremos viver a Tua vontade. Deus eterno, Deus eterno. Oh Deus, santifica a Tua noiva. Santifica a Tua igreja. Prepara a Tua igreja. Adorna a Tua igreja. Porque o Teu dia, Senhor, se aproxima. E nós não sabemos o dia e nem a noite. Receba a nossa oração. Receba o nosso culto esta noite. Na Tua presença, Pai. Nós oramos agradecidos. Em o nome precioso do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor assim te abençoe. Que essa palavra fique na sua vida, fique no seu coração. Busque a presença dEle durante essa semana, esteja orando. Nós estamos compartilhando aí via internet os estudos, as reflexões durante a semana. Compartilhe, assista. Vamos nos edificar por meio da palavra do Senhor. Que você tenha uma semana de bênçãos. Que você tenha uma semana de milagres. Que você tenha uma semana de provisão. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o cuidado de Deus seja sobre você. Continue firme, não desanimando. Continue firme na presença do Senhor. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor de agora e para sempre.
Um abraço para você. Que Deus te abençoe durante esta semana. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.